Oi, pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para uma aula de geografia. Aqui quem está falando é o professor Leonardo Gobi. E vamos aí dar continuidade às nossas aulas. A gente que hoje vai falar sobre o capítulo 18, né? A gente está na parte de Geografia 1. Vamos começar falando hoje sobre os Estados Unidos, né? Um pouquinho da história dos Estados Unidos. Na verdade, a gente vai falar sobre formação do território estadunidense, né? Sobre características que envolvem os Estados Unidos e que contribuíram, de uma certa maneira, para o crescimento, né, desse país e transformaram ele na principal economia mundial, pelo menos até agora, né, até o início do século XXI, né? Só que a gente percebe hoje que a China vem se aproximando cada vez mais e tende, daqui a alguns anos, a se transformar na principal economia mundial, mas até então, por enquanto, os Estados Unidos ainda segue, né, na liderança como a primeira e mais importante economia do mundo. E a gente vai tentar, então, entender um pouquinho mais sobre como tudo isso aconteceu, né? Como os Estados Unidos se transformaram, então, nessa grande potência econômica, hegemônica mundial, tá? O título aí é América Anglo-Saxônica, a hegemonia explícita, né? Esse assunto é referente ao capítulo 18, como eu falei, parte de Geografia 1. Bom, vamos lá. Antes da gente começar efetivamente a matéria, né, só aproveitando ali o gancho do título, quando a gente fala em América anglo-saxônica, a gente está falando, na verdade, numa forma de regionalização do continente americano, né? E aí a gente pode dividir o continente americano em duas grandes partes, a chamada América anglo-saxônica e a América Latina, né? A América anglo-saxônica fazem parte desse conjunto regional, né, do continente americano, os Estados Unidos e o Canadá. Mas, de fato, na nossa aula de hoje, a gente vai basicamente falar só sobre a formação dos Estados Unidos e o surgimento, né, e o desenvolvimento dos Estados Unidos como uma grande potência econômica mundial. Bom, para a gente falar, então, sobre essa característica dos Estados Unidos, a gente vai voltar um pouquinho lá na história e vamos tentar entender, então, de que forma os Estados Unidos ele se estrutura para se transformar nessa grande potência mundial. Para isso, a gente vai precisar fazer uma análise aqui da formação do território dos Estados Unidos, na verdade, uma análise bem rápida, tá? Só para a gente ver como que ocorreu esse processo de desenvolvimento. Bom, os Estados Unidos, como todos os países hoje do continente americano, eles foram um dia colônias, né? No caso específico dos Estados Unidos, ele foi colonizado pelos ingleses, né? E a partir daí, os Estados Unidos ele começou um processo de colonização por povoamento, ao mesmo tempo que você também encontrava nos Estados Unidos uma colonização por exploração. Para ser mais específico, a parte mais ao norte do território estadunidense era predominantemente, né? Era predominantemente formado por uma colonização de povoamento, e a parte mais ao sul desse território era formada por uma colonização mais de exploração, tá? Isso mais para frente, inclusive, a gente vai ver que vai ocorrer um atrito aí entre essas duas formas distintas de colonização e que vai dar origem, inclusive, à Guerra Civil Americana. Bom, mas voltando aqui à questão da formação do território, a gente precisa entender o seguinte, que nesse primeiro momento da formação do território estadunidense, né, quando ele ainda era uma colônia, ele era formado por um conjunto chamado 13 colônias. Essa é a origem do território estadunidense, tá? E que representava aí pouco menos de 1 milhão de quilômetros quadrados, tá? E que passado aí algum tempo, né, na verdade aí até o final do século XIX, ok? Esse território ele vai passar para 8 milhões de quilômetros quadrados. Então, a gente pode perguntar, fazer a seguinte indagação. Como que esse território cresceu tanto, né? Quais foram os motivos que levaram
a esse grande crescimento territorial dos Estados Unidos, ok? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é o seguinte: essa expansão territorial, ela ocorreu de que forma? Ela ocorreu principalmente em relação a três aspectos importantes. Primeiro, compra simbólica de territórios. Então, a partir daquele território inicial lá colonizado pelos ingleses, né, ocupado pelos ingleses, e que daí esse território ele foi se desenvolvendo. Uma parte desse território ele foi adquirido por compra, né, através de compra, através de assinaturas de tratados, de acordos políticos, tá? Assim como através de guerras, né, de conflitos pela posse de terras. Então, o território estadunidense ele vai se constituir a partir desses três elementos, tá? Compra, assinaturas de acordos e guerras. E a partir daí a gente vai começar a entender melhor como esse território ele cresceu tanto, beleza? Bom, continuando, o mapa ele vai ajudar a gente então a entender melhor de que forma esse território ele vai se formar. Como vocês podem ver aqui, ó, essa área que está em verde aqui, na parte leste do território, chamada de As Antigas 13 Colônias, essa é a área original do território estadunidense, né? Essa é a área que foi o início de tudo. Então, toda essa região aqui, ó, ocupada inicialmente lá pelos ingleses, né, e que vai dar origem, então, a esse território, a esse território estadunidense. Tá? Então, essa é a origem do território estadunidense, são essas 13 colônias. Tá? Com o tempo, os imigrantes que compunham, né, a base da ocupação desse território, eles vão começar a ser estimulados a ir para o interior, a se deslocar cada vez mais para o interior, em busca, inclusive, de novas terras. Tá? Então, o que a gente vai observar com o passar das décadas, né, com o passar do tempo, é que boa parte desse processo colonial, o que vai acontecer com ele? Ele vai indo se deslocando em direção ao interior, certo? Então, cada vez mais a gente observa que há um deslocamento dessa população do litoral em direção ao interior. Aí no mapa vocês podem perceber a forma como essas partes do território que hoje compõem, né, o território dos Estados Unidos de uma maneira completa, partes deles eles foram sendo conquistados, como a gente falou lá anteriormente, através de assinaturas de tratados, como, por exemplo, esse aqui, ó, assinado lá pelo Tratado de Versalhes, em 1783, né? Então foi adquirido aí junto à França, por exemplo, tá? Porque havia também uma presença francesa nesse período colonial inglês aqui nessa região, tanto é que o Canadá ali em cima, né, na parte mais ao norte ali, teve também uma dupla colonização, né, inglesa e francesa. Não é à toa, por exemplo, que o Canadá hoje é um país bilíngue, né? Ele tem como duas línguas oficiais o inglês e o francês. Então a França ela teve presente aí nesse processo colonial, ocupando partes desse território nas Américas, tá? Não só nessa parte mais ao norte, mas também ali na parte mais central e também na parte mais ao sul, por exemplo, a Guiana Francesa, né, que faz fronteira hoje com o Brasil. Então a gente teve a presença francesa também aqui ao longo do período colonial, ok? Essa outra parte aqui, que é a Louisiana, comprada também da França, lá por volta de 1803, a Flórida aqui embaixo, comprada da Espanha, né? O Texas anexado a partir de 1845, essa outra parte do território aqui, ó, comprada também do México em 1853, aqui essa região de hoje é a parte ali da Califórnia e região do Novo México, como a gente chama, também obtido a partir de conflitos com o México, tá? E essa região mais ao norte, o chamado Oregon,
cedido pela Inglaterra já lá no ano de 1846. Então, perceba que todo esse território ele foi sendo, como a gente tinha falado lá, constituído, né, formado a partir de acordos de tratados firmados entre colônia e outros países, a partir de compra de territórios e a partir também do embate, do conflito direto, para você ter ali a conquista desses territórios. Então, foi dessa forma que o território estadunidense ele foi se formando, então, ao longo do século XVII, ao longo do século XVIII, até o século XIX. Ok? Muito bem. Para a gente dar continuidade aqui, ainda falando um pouquinho sobre a formação territorial dos Estados Unidos, uma das formas que a gente percebe, né, de estímulo à migração, ao deslocamento de parte da população das colônias, né, lá das 13 colônias, em direção ao interior, tem a ver também com uma certa ideologia, né, constituída naquele tempo, naquela época, lá no século XIX, chamada de destino manifesto. Bom, o que era o destino manifesto? Era um tipo de filosofia, né, onde se expressava, na verdade, ali a crença de que o povo dos Estados Unidos, a população que vivia nos Estados Unidos naquela época, tinha sido eleita por Deus, tá, para poder comandar o mundo. Então, tinha uma questão religiosa por detrás de instigar a população a ir se aventurar em direção ao oeste, né, a busca por novas terras, promovendo, então, assim, um processo expansionista do ponto de vista territorial. Tá? Então, a base desse processo expansionista está muito relacionada a essa questão religiosa, do fato de que os Estados Unidos, né, de que a população dos Estados Unidos era uma população escolhida por Deus para poder realizar essa tarefa de ir em direção ao interior e conquistar novas terras. Ok? Muito bem. É claro que por detrás disso tudo, né, dessa motivação de estímulo à ida para o oeste, tinha toda uma questão aí de embate, principalmente com os nativos que viviam naquela região, né, os nativos norte-americanos que viviam nessas áreas mais interiores. Então, havia nessa questão o embate entre o colonizador, a necessidade de expansão do território e as tribos indígenas que existiam ainda naquele momento ali, ok? E por conta disso, é claro que esse processo expansionista levou, é claro, um embate direto entre as tribos nativas, né, e os colonizadores. Tanto é que muitos índios vão ser mortos nesse processo, beleza? Essa imagem ela é bem ilustrativa, por quê? Porque, na verdade, ela é uma simbologia do que acontecia naquela época, certo? Como vocês podem ver aí na imagem, né, a figura feminina ali, ela é representada como se fossem os Estados Unidos, né, a personificação dos Estados Unidos enquanto território, né? A mulher em si ali, chamada de Colômbia, ela tinha essa questão aí, né, de estar ali levando, né, de estimulando a ida em direção ao oeste. Então dá para perceber ali na imagem, né, os imigrantes, os colonos indo em direção ao interior, se deslocando em direção ao interior, e ali os animais e principalmente os índios fugindo, né, desses colonos que estavam indo em busca dessas terras, tá? Dá para ver também ali a questão da construção das ferrovias, a instalação dos cabos telegráficos, como se fosse a modernidade indo em direção ao interior, e esse interior mais natural, esse interior provido ali, né, representado ali pelos povos nativos da região, sendo expulsos, dando lugar ali à presença do imigrante, à presença do colono, ok? Dá até para ver aqui no canto aqui esquerdo da imagem, né, a questão ainda ali de uma escuridão, né, de algo desconhecido, e aqui do lado direito tudo muito mais claro, simbolizando exatamente isso, né, a busca pelo desconhecido e a formação do território como um todo.
ok? Muito bem. Dando continuidade aqui, ainda falando sobre essa questão da ocupação territorial, essa questão do deslocamento em direção ao interior, ela ficou conhecida, né, como a marcha para o oeste. Então, a marcha para o oeste é justamente esse deslocamento da população das áreas mais a leste, ali das antigas 13 colônias, indo cada vez mais em direção ao interior. E aí esse expansionismo territorial, ele vai fazer então com que as áreas dos Estados Unidos, ali a região mais central dos Estados Unidos, que a gente chama de planícies centrais, porque de fato é uma região de grandes áreas planas, né, de uma imensa planície, elas então vão começar a ser ocupadas, né? Região essas de planícies que hoje, por exemplo, são muito utilizadas pelo setor agrícola, né, agropecuário, pois favorece a ocupação, o desenvolvimento dessas atividades. Fora também a questão hidrográfica, né, a presença ali de muitos rios que atravessam essa região, como, por exemplo, o rio Mississippi e o rio Missouri. Então, a gente percebe que essa região central aí, ela vai começar a ser ocupada, e uma característica importante dentro desse processo de ocupação é utilizar essa área como uma área de produção agrícola, de criação de animais, né, da pecuária, por exemplo. Tá legal? Muito bem. Dando sequência aqui. Um outro fator que contribuiu, né, para a ida dessa população para o interior, para estimular essa população a ir em busca desse desconhecido e se aventurar nessas novas áreas, né, para ocupá-las, foi a criação do chamado Homestead Act, né, lá pelo governo estadunidense, que, na verdade, seria um ato de povoamento, uma lei de povoamento, que era oferecer terras a um preço muito baixo, um custo muito baixo, para quem quisesse, então, se aventurar, né? E ter a sua própria terra era uma forma que o governo tinha de estimular a ida dessa população para o interior. Tá? Então, era aprovado ali o direito à terra, né? Direito à propriedade da terra que fosse ocupada a preços muito baixos. Isso, então, serviu de estímulo a muitas famílias saírem do litoral, lá da região das 13 colônias, e irem em direção ao interior. Além disso, a gente vai perceber também que essa lei criada pelo governo vai contribuir também para a vinda de muitos imigrantes, principalmente da Europa, né? Alemanha, Irlanda, né? Vai começar a vir grandes levas de imigrantes, atraídas inclusive por essa proposta de terras, de oferta de terras a um preço muito baixo, para poder garantir a ocupação dessas áreas mais interiores. Ok? Muito bem. Aqui só para a gente ilustrar, né, essa questão da ida em direção ao interior. A primeira figura ali, a primeira pintura, a primeira imagem, ela é bem simbólica também, porque ela representa ali a questão da expansão em direção ao interior, principalmente através da construção das primeiras ferrovias, né? As ferrovias, elas tiveram um papel importantíssimo para esse processo de interiorização da formação do território estadunidense, porque essas ferrovias, elas que vão fazer essa ligação entre costa leste e a costa oeste desse território, desse novo território, né? Então, a imagem ali, ela mostra justamente esse processo expansionista, né? A marcha para o oeste, focado principalmente aí nessa questão do desenvolvimento das ferrovias, né? Um símbolo grande aí para a ocupação do território estadunidense. E na imagem de baixo, né, na segunda imagem ali, também muito simbólica, porque vai mostrar a grande realidade que se teve nessa ocupação do interior e os vários conflitos que aconteceram entre os imigrantes, entre os colonos e os povos nativos, né? O grande massacre que esses povos nativos sofreram por parte desse processo colonial, desse processo de ocupação dessas terras. Muitos povos nativos foram dizimados, né, nesse processo
de ocupação. Então, ali, simbolicamente, você tem ali a construção da fortificação, né, do exército, e ali ocupando as terras indígenas ali dos povos nativos da região. E isso também é bem simbólico dentro desse processo da marcha para o oeste. Ok? Muito bem. Como eu havia falado, a questão dos imigrantes, né? Houve aí um grande fluxo migratório, uma grande corrente de imigrantes que chegou nos Estados Unidos aí por volta dessas datas que a gente botou aí, ó, 1840, 1860, né? Cerca de 4 milhões de imigrantes vindos principalmente, como eu havia comentado com vocês, né? Irlanda, Alemanha e, claro, também da Inglaterra, até pela questão do processo colonial, né? Liderado pela Inglaterra. Então, você tinha muitos ingleses que vieram para cá atrás dessas oportunidades de terra para plantar, assim como irlandeses e alemães, dentro pelo menos desse primeiro processo imigratório. Foram essas as três principais correntes migratórias. Mas a gente vai perceber também que lá no século XIX e início do século XX, outras correntes migratórias também chegaram aos Estados Unidos. E aí a gente pode destacar os italianos, gregos, austro-húngaros, poloneses, russos, ucranianos, judeus e também chineses. Esses talvez numa proporção um pouco menor, tá? Mas você tem até hoje, né, nos Estados Unidos, uma grande comunidade, por exemplo, italiana, judaica, né? Tem muitos judeus nos Estados Unidos, muitos poloneses, irlandeses, alemães, quer dizer, descendentes desses povos que saíram em geral, né, do continente europeu e vieram em busca de terras, de oportunidades aqui no continente americano. Isso aconteceu lá nos Estados Unidos e dá para a gente fazer também um paralelo com o que aconteceu no Brasil, né? Porque o Brasil também recebeu grandes levas de imigrantes por volta também desse período, né? Final do século XIX e início do século XX. A gente pode destacar aqui no nosso caso específico, né, a vinda também de muitos italianos, de muitos alemães, japoneses, né? Inclusive essa comunidade italiana, alemã, ucranianos também, poloneses também vieram muitos para o Brasil nesse período, que acabaram indo em direção mais ao sul do Brasil. Tanto é que a gente encontra no sul do Brasil hoje em dia muitos descendentes desses imigrantes. Inclusive, muitas cidades foram fundadas por esses imigrantes. Lá nos Estados Unidos aconteceu justamente a mesma coisa. Essas famílias de imigrantes que vieram e que lá no caso específico dos Estados Unidos se deslocaram em direção ao interior, também ajudaram a ocupar o território e também começaram a fundar algumas cidades, algumas pequenas cidades, que com o tempo essas cidades então elas foram se desenvolvendo, foram crescendo, né? Então teve uma participação importante esses grupos de imigrantes dentro do processo de ocupação e colonização, né, desse território, ok? Muito bem. O que a gente vai perceber é que os Estados Unidos, nesse momento, né, a gente já está agora no início do século XX, os Estados Unidos ele já vai começar a se destacar como uma potência econômica, né? Os Estados Unidos já vivenciava, por exemplo, a segunda revolução industrial. Então, os Estados Unidos já tinha passado pelo seu processo, por exemplo, de independência, a Guerra Civil Americana, né? A Guerra de Secessão, o norte mais manufatureiro, né? O norte, onde predominava lá a colonização de povoamento, contra o sul, que era uma parte do território estadunidense que ainda defendia a permanência, a ligação com a sua metrópole, no caso a Inglaterra, não queriam um processo de independência. Era o Sul que defendia também ainda a manutenção do trabalho escravo, né? A gente tem vários filmes que retratam esse momento da história estadunidense, né? O Sul agrário e escravocrata, enquanto o Norte
ele é mais industrial, onde você tem a predominância do trabalho livre, certo? Então, essas diferenças, discrepâncias entre o norte e o sul contribuíram para o conflito, né? O que acabou culminando com o processo de independência dos Estados Unidos. E a partir de então, né, após esse processo de independência, os Estados Unidos iniciou o seu processo de industrialização, ainda no século XIX. Já no século XX, né, no início do século XX, os Estados Unidos já era uma grande potência industrial, juntamente com outros países europeus, juntamente, por exemplo, com o Japão, né? E aí a gente percebe, por exemplo, que esse é o momento de grande crescimento da economia estadunidense, né? E ali quando a gente fala em emergência do Manufacturing Belt, o Manufacturing Belt ele é, na verdade, essa parte do território estadunidense localizado mais aí ao norte, né, que tem a ligação lá com aquele processo colonial de povoamento. E essa região, tradicionalmente, ela se desenvolveu mais, porque foi a primeira área de ocupação, é onde você tinha a maior concentração da população naquele momento, né? Desde o período colonial até mesmo pós-independência. Então, essa região acabou se desenvolvendo muito mais que o restante do território estadunidense, principalmente a área mais interior, que, como eu falei no primeiro momento, era uma área mais destinada a práticas de atividades agrícolas e de pecuária. Tá? Fatores que contribuíram para a concentração do desenvolvimento econômico e principalmente industrial nessa região que a gente chama aqui de Manufacturing Belt foram, primeiro, presença de jazidas de minério de ferro e carvão. Bom, qual é a grande importância disso? Claro, nesse momento, as indústrias que surgiam nesse momento eram indústrias que necessitavam muito, por exemplo, de carvão como fonte de energia, já que as máquinas ainda eram máquinas a vapor nessa transição, né, do século XIX lá para o século XX. Já começariam a surgir as máquinas onde a fonte de energia predominante era a eletricidade, mas até então o carvão tinha um papel importante na fonte geradora de energia, assim como o minério de ferro, né, na questão do desenvolvimento, por exemplo, das indústrias siderúrgicas. Uma outra característica importante é que essa parte do território, essa região, né, do Manufacturing Belt, era um espaço integrado por ferrovias, o que contribuía para você fazer uma articulação entre o mercado consumidor interno, o desenvolvimento do mercado consumidor interno, que era algo, por exemplo, que o Brasil ainda não tinha no início do século XX. O Brasil ainda dependia muito das exportações de bens agrícolas e ainda não tinha iniciado o seu processo industrial, né? E o Brasil não tinha essa articulação através de sistemas de transporte como as ferrovias por todo o território, como os Estados Unidos já vinha tendo, né? Já vinha expandindo essas ferrovias lá desde o século XVIII, por exemplo, o século XIX, né? Isso contribuiu, de certa forma, para integrar mais esse território, gerando, então, um mercado interno, né? A mão de obra imigrante europeia tinha um papel fundamental, porque essa mão de obra europeia imigrante já tinha trabalhado em indústrias na Europa, então estava vindo para cá e também entrou e participou também, né, uma parte desses imigrantes no desenvolvimento industrial dos Estados Unidos. Presença de uma forte política protecionista, né, de proteção do mercado, mais uma vez o governo protegendo a economia, fortalecendo esse mercado interno, tá? E a proximidade ali com os grandes lagos, que faz o limite territorial entre Estados Unidos e Canadá, por exemplo, né? Então, essa região dos Grandes Lagos, uma região importantíssima do comércio ali, não só interno dos Estados Unidos, mas também dos Estados Unidos com o Canadá, fortalecendo, então, toda aquela região. A gente vai ver isso agora, por exemplo, no mapa, tá? Exatamente aqui, ó. Essa mancha vermelha que vocês estão vendo aí é a região do Manufacturing Belt, tá? Vocês têm ali a região dos Grandes Lagos,
que é essa região aqui, tá? Ó, essa é a região dos Grandes Lagos, tá? Aqui já está o Canadá, ok? Então, toda essa mancha vermelha que vocês estão vendo aqui foi a área inicial, né, do processo de industrialização dos Estados Unidos. Então, ó, pega toda essa região aqui que era ou fazia parte, né, das chamadas 13 colônias, né, aqui, ó, toda essa região aqui. Então, você vê cidades aqui importantes que vão se constituir como grandes centros industriais, né? Boston, por exemplo, né? A própria Nova York, Filadélfia, né? São grandes cidades aqui mais para o interior, Cleveland, Pittsburgh. Então, são grandes áreas que se desenvolveram, né, do ponto de vista industrial, muito focado aí na questão das indústrias tradicionais, né, indústrias do setor de base, siderúrgicas, metalúrgicas, que são dos bens de produção, né, como está aqui grifado aqui no texto. Indústrias de bens de consumo duráveis, então a gente vai ter, por exemplo, ali, ó, o nascimento, por exemplo, da indústria automobilística vai ser nessa região do Manufacturing Belt, para ser mais preciso, ali na região de Detroit, está aqui, ó, Detroit, nessa região aqui, ok? Ali, ó, próximo da fronteira ali com os Grandes Lagos e o Canadá, tá? Então, você vai ter ali o desenvolvimento da indústria automobilística, da indústria petroquímica, né, da indústria têxtil e, como eu já falei, também da indústria siderúrgica e metalúrgica, importantíssimas porque eram indústrias de base. E essas indústrias de base, então, elas iriam produzir as ligas metálicas, por exemplo, que as indústrias automobilísticas tanto necessitariam para poder desenvolver, então, o seu produto, né? A gente já vai ter ali o desenvolvimento da indústria extrativa do petróleo, por exemplo. O petróleo vai começar a substituir o carvão como a principal fonte de energia, né? O petróleo e energia elétrica, por exemplo. Então, tudo isso vai contribuir para o grande desenvolvimento industrial nessa parte do território estadunidense. Ok? Muito bem. E dentro desse contexto, né, do Manufacturing Belt, do desenvolvimento industrial nos Estados Unidos, grandes grupos, grandes empresas, grandes corporações, elas vão se formar nesse período, principalmente vinculado a esses tipos de indústria que a gente acabou de falar aqui, que a gente acabou de citar, né, como, por exemplo, a indústria siderúrgica, metalúrgica, a indústria do setor petrolífero, tá certo? Então, grandes conglomerados vão surgir, grandes empresas, empresas familiares, né, que vão se desenvolver e que têm uma importância no mercado estadunidense, no mercado mundial, até hoje, né? Como, por exemplo, o Carnegie, que vai trabalhar aqui com a questão do aço, né, o desenvolvimento da indústria siderúrgica, por exemplo, né, a família Carnegie, muito influente nos Estados Unidos, a família Morgan, né, JP Morgan, que foi quem desenvolveu esse sistema financeiro de bancos, de financeiras, até hoje também muito presente na economia não só estadunidense, mas na economia mundial. A família Rockefeller, né, que atuava principalmente no setor petrolífero, no setor financeiro também, mas principalmente no setor petrolífero, né, a Sweet Armor, né, duas empresas do setor alimentício, a família Vanderbilt e Huntington no setor ferroviário e a família Guggenheim no setor de cobre. Todas elas grandes famílias que desenvolveram suas empresas e formaram grandes fortunas e contribuíram de maneira muito significativa para esse desenvolvimento industrial estadunidense. Beleza? Muito bem. Dentro ainda desse processo de desenvolvimento industrial, né, de desenvolvimento da economia estadunidense pautada muito nesse crescimento industrial, a gente vai perceber, por exemplo, que no pós-Primeira Guerra a gente vai ter um grande baque nessa economia, que tem a ver justamente com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a crise de 29, né, que vai trazer para os Estados Unidos aí um primeiro momento onde os Estados Unidos então vai perceber que a sua economia ela também não era tão forte assim, ela podia estar vulnerável
a determinados elementos. No caso específico da crise de 29, vocês já estudaram isso, né? Para a gente aqui relembrar rapidamente, foi uma crise associada a um processo de superprodução, né, e redução do consumo. Então, as indústrias estadunidenses elas estavam num momento de produção acelerada, em um ritmo de produção muito grande, só que a população estadunidense ela não dava conta de consumir tantos produtos assim, né? Era um período pós-Primeira Guerra, por si só a economia, num período pós-guerra, era uma economia em recessão. Então, por mais que as indústrias continuassem produzindo em larga escala, pautado muito naquele modelo fordista de produção, né? A população ela não tinha recursos para consumir, ela não tinha condições econômicas de consumir, acompanhando o ritmo de produção. Então, o que aconteceu? Muitas indústrias começaram a produzir em larga escala, só que pela falta de consumo por parte da população, muitas dessas empresas começaram a entrar num processo de falência. Como havia um grande investimento externo já nesse momento nos Estados Unidos, né, nas bolsas de valores, principalmente a Bolsa de Valores de Nova York, conforme essas empresas elas iam entrando em processo de falência, muitos investidores, inclusive investidores internacionais, começaram a perder rios de dinheiro. Então, era uma crise que afetou não só os Estados Unidos, mas que afeta a economia mundial. Para todos aqueles que tinham investimentos na Bolsa de Nova York e para todos aqueles que tinham uma relação comercial importante com os Estados Unidos naquele momento, vão sofrer as consequências dessa crise. Ok? Então, vai haver aí a falência de muitas empresas e isso vai levar a economia estadunidense a um patamar muito ruim, né? Uma grave crise econômica, né? A Grande Depressão, né? Como a gente conhece. E aí o Estado ele vai ter que ter um papel importante na reconstrução dessa economia. Tá? E é por isso que, nesse momento, a gente costuma chamar, né, que a economia, que o Estado estadunidense, né, que o governo estadunidense, ele, ao intervir na economia, ele vai criar o que a gente chama de keynesianismo. Esse keynesianismo é o desenvolvimento de uma política onde o governo passa a ser um grande interventor. Como antes a economia era uma economia mais liberal, né, a livre concorrência, que é uma das características do modelo capitalista, essa livre concorrência, essa liberdade tamanha do mercado, que acabou, de certa forma, gerando essa crise, o Estado vai ter que passar a ser agora um Estado mais interventor. Ele vai ter que começar a ditar as regras, né, da economia, ser um Estado mais presente, para que ele possa, então, gerar renda, gerar emprego. E, nesse contexto, é que surge, então, o chamado keynesianismo. O keynesianismo é a ideia de um Estado interventor, um Estado que vai controlar a economia e que vai propor, então, medidas de controle do grande capital, medidas de geração de emprego, certo? Para poder recuperar, então, essa economia. E dentro desse modelo, então, vai ser proposto aí o chamado New Deal, que é um programa implementado pelo governo dos Estados Unidos, que vai mais ou menos entre 1933 até 1937, mais ou menos nesse período, tá? E a ideia era tentar recuperar e reformar a economia estadunidense, ok? Esse era o grande objetivo aí do New Deal, associado a uma política keynesiana de intervenção do Estado na economia. Ok? Muito bem. O tempo vai passar, a economia estadunidense ela vai entrar num processo de retomada de crescimento, né, a partir dessa intervenção estatal. Vai chegar a Segunda Guerra Mundial que vai de 1939 até 1945. E nesse momento de Segunda Guerra, por mais que seja um momento de guerra, de conflito, isso sempre não é bom, né? Porque isso
traz uma série de inseguranças, de incertezas, principalmente na questão econômica. Mas para os Estados Unidos, a Segunda Guerra Mundial ela teve uma importância econômica, assim como a primeira, mas principalmente na segunda. Foi um momento, por exemplo, onde os Estados Unidos conseguiu alavancar a sua economia, porque ele vai se aproveitar desse momento da Segunda Guerra para poder exportar muitos produtos para os seus amigos aliados na Europa, né? Exportação de armas, de bens industrializados no setor alimentício, no setor têxtil. Até porque a guerra ela vai se concentrar, né? Por mais que o nome se refira a uma guerra mundial, o conflito em si ele se concentrou na Europa, né? Então isso permitiu que o território estadunidense ele não fosse efetivamente destruído pelos bombardeios, assim como aconteceu na Europa. Aliás, a gente vai perceber que esses bombardeios ao longo de todo esse período da Segunda Guerra vai levar aos países europeus uma destruição muito grande, principalmente das suas economias, de todo o seu setor industrial, né? Vários dos países europeus vão ficar arrasados durante esse período de guerra e principalmente no pós-guerra. E aí, nesse momento, os Estados Unidos vai ser o grande garantidor para esses países, principalmente para os países aliados, né? Justamente na questão do auxílio financeiro, dos empréstimos pós-Segunda Guerra, para a reconstrução desses países europeus. E é justamente dentro desse contexto que surge, por exemplo, os variados planos de auxílio econômico, como, por exemplo, o Plano Marshall, né, o Plano MacArthur, o Plano Colombo, todos eles com o objetivo de reconstrução econômica desses países europeus, tá certo? E também de reconstrução de alguns países da Ásia, do Sudeste Asiático, como, por exemplo, o Japão, né? Um deles, que recebeu também esse auxílio econômico para sua reconstrução no período pós-guerra. A criação do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional tiveram uma participação importante nisso, na qual os Estados Unidos vai ser o grande garantidor do sistema capitalista mundial, o grande financiador, né, desse sistema político. Lembre-se que agora que a gente está no momento de pós-Segunda Guerra Mundial, a gente vai estar entrando num outro momento também da história, que é o momento da Guerra Fria, onde você vai ter, de um lado, os Estados Unidos, o grande garantidor, né, do capitalismo, e, do outro lado, a União Soviética, que era o grande líder dentro do modelo socialista. Então, essa disputa entre as duas grandes potências vai levar os Estados Unidos a, justamente através desses planos de reconstrução, né, de financiamento de reconstrução desses países, também como uma forma de trazer esses países para o seu lado, né? Já que agora eles vão viver dentro de um contexto de Guerra Fria, quanto mais aliados você tem, geopoliticamente falando, melhor. Então é isso que vai acontecer, né? Os Estados Unidos, através de uma política externa, né, de financiamento da reconstrução de vários países na Europa, na Ásia, a ideia era trazer esses países para o lado capitalista, né, para se opor justamente ao modelo socialista, ao bloco socialista que estava sendo liderado naquele momento pela União Soviética. Tá? E aí, dentro desse contexto, a gente também vai observar, por exemplo, o desenvolvimento de uma doutrina Truman, né, que era uma política externa estadunidense, justamente visando impedir o avanço do socialismo, né? Então, a doutrina Truman, através dos planos de auxílio econômico, como, por exemplo, o Plano Marshall, o Plano Colombo, por exemplo, tinha como função, como principal objetivo, impedir o avanço do socialismo em relação a esses países, né? Como eu falei, trazer esses países para o seu lado, fazendo com que eles permanecessem no lado capitalista, dentro do bloco capitalista, ok? E aí, por si só, os Estados Unidos ele vai assumir essa liderança, né? Essa posição de liderança mundial, né? Uma posição
de busca pela hegemonia mundial. Aliás, esse é um termo muito importante, né? O que é essa hegemonia mundial? Hegemonia é um país que tem o controle, por exemplo, dos aspectos político e militares, do aspecto econômico e também do aspecto cultural. Então, quando você domina esses três aspectos, político, militar, econômico e cultural, eu posso afirmar, então, que você tem o controle da hegemonia mundial. E era isso que os Estados Unidos e a União Soviética buscavam naquele momento, a busca pela hegemonia mundial. E, para isso, o que eles precisavam fazer? Ter um número cada vez maior de aliados. Nem que, para isso, eles tivessem que comprar esse auxílio, né? Que era essa forma aí de reconstrução desses países, de auxílio econômico, era uma forma que eles tinham de comprar, né, esses aliados, trazer esses aliados, né, para que então cada um fortalecesse o seu lado, o seu bloco, seja ele o bloco capitalista ou o bloco socialista, tá certo? E aí, dentro desse contexto, né, como os Estados Unidos vai se transformar no principal líder do mundo capitalista, o próprio dólar ele vai se transformar numa moeda internacional, né? E isso então vai garantir aos Estados Unidos uma importância econômica ainda maior, contribuindo inclusive para nesse momento uma grande expansão das indústrias multinacionais estadunidenses. Então, você vê como é que as coisas então elas estão diretamente relacionadas, né? A questão do expansionismo das multinacionais estadunidenses, o posicionamento dos Estados Unidos como a principal liderança mundial, junto ao dólar, que passa a ser então uma moeda internacionalizada nesse sentido, né, das negociações, das trocas comerciais, dos acordos comerciais, eles vão passar a ser feitos utilizando o dólar como moeda. E isso, então, vai garantir aos Estados Unidos essa consolidação dessa importância no cenário internacional. Ok? Muito bem. Como eu falei lá, a questão da doutrina Truman, né? Emplacando ali o plano Marshall para a reconstrução da Europa, né? E era uma forma, como eu também já havia falado, de dificultar a expansão do modelo socialista. Então, uma vez que você dava dinheiro, emprestava dinheiro a esses países para eles se reconstruírem, automaticamente esses países eles passavam a ser aliados seus, né? Então, você, de certa forma, impedia que esse modelo socialista, por exemplo, pudesse chegar a esses países, tá? Os Estados Unidos fazia isso e a União Soviética fazia a mesma coisa. Lá no leste europeu, por exemplo, a União Soviética exercia também a sua influência através, por exemplo, lá do Comecon, dos planos de auxílio também econômicos propostos pela União Soviética. Então, na verdade, a tática utilizada pelos dois países, né, pelas duas superpotências, era a mesma, ok? E aí, dentro da Guerra Fria, tivemos vários acontecimentos, né? E esses acontecimentos, eles, de certa forma, colocaram Estados Unidos e União Soviética num embate. Nunca, na verdade, num conflito direto, tá? Porque esse conflito direto, na verdade, ele nunca aconteceu. O que acontecia durante a Guerra Fria foram confrontos indiretos, onde, num determinado momento, os Estados Unidos apoiava um dos seus aliados contra a União Soviética e vice-versa. E aí, por exemplo, a gente pode pegar aqui, ó, a Guerra da Coreia, por exemplo, onde os Estados Unidos vai apoiar a parte sul da Coreia, né, a Coreia do Sul, que mais tarde as duas Coreias elas vão se fragmentar, dando origem à Coreia do Norte e à Coreia do Sul. Então, a Coreia do Norte apoiada pela União Soviética, a Coreia do Sul apoiada pelos Estados Unidos. O confronto ali entre elas tinha uma participação indireta das duas grandes forças naquele momento. A mesma coisa em relação, por exemplo, à Guerra do Vietnã, né? Onde os Estados Unidos, para tentar impedir o avanço do socialismo nos países do Sudeste Asiáticos, e no caso específico ali do Vietnã, ele era um desses países, os Estados Unidos tinham o objetivo ali de, ao invadir o Vietnã,
acabar rapidamente ali com essa ascensão do socialismo na região e, por si só, então, garantir ali a presença capitalista. Só que, infelizmente, né, não foi o que aconteceu, até porque os vietnamitas tiveram apoio militar da União Soviética. Esse conflito aí se arrastou por um longo período, né, aí quase 11 anos, aí 10 anos, 11 anos, o que trouxe um desgaste político muito grande para os Estados Unidos. Eles não saíram vencedores dentro desse conflito, né? E, consequentemente, o conflito indireto entre Estados Unidos e União Soviética se deu através da Guerra do Vietnã. Nós tivemos aí a crise dos mísseis em Cuba, foi também um momento bem tenso ali, né, de uma possível guerra nuclear entre as duas potências, quando a União Soviética instala ogivas, mísseis nucleares em Cuba, né, voltados ali para os Estados Unidos. Então foi um momento de tensão. Então todos esses acontecimentos aí durante a Guerra Fria, eles de certa forma colocavam em xeque esses dois grandes modelos, né, o modelo capitalista e o modelo socialista. Aí, mas só para a gente ilustrar, né, essa questão dos conflitos, a crise dos mísseis em Cuba ali em 62, a Guerra das Coreias, a Guerra do Vietnã, fora outros conflitos que nem aí estão retratados, mas que aconteceram aí ao longo da Guerra Fria. Dentro desse período da Guerra Fria, a gente teve momentos importantes para os Estados Unidos, principalmente do ponto de vista econômico, né? O que a gente está chamando ali de anos dourados, principalmente década de 50, década de 60, que ainda estava no início ali a Guerra Fria, né? Mas que, de qualquer forma, isso contribuiu para o grande desenvolvimento econômico e a exportação de um modelo, não só um modelo econômico, mas um modelo de vida do cidadão estadunidense, né? E aí, dentro desse contexto, surge aí o chamado American Way of Life, que era, na verdade, uma tentativa de exportar o modo de vida americano para os países aliados dos Estados Unidos. E como que isso acontecia, professor? Principalmente a partir dos filmes, por exemplo, que foram uma arma, né, digamos assim, que os Estados Unidos utilizou para poder vincular esse modo de vida americano, estadunidense, né, e disseminar esse modo de vida em direção aos seus países aliados, inclusive aos países que faziam parte lá do bloco socialista, né, até para tentar trazer esses países para o seu lado, né? Então eles exportavam esse modo de vida americano como se fosse uma sociedade perfeita, né? A própria imagem ali tenta ilustrar isso, né? A questão do consumismo muito inserido dentro desse American Way of Life, né? Muito associada à questão do estado de bem-estar social, né? Gerado pelo governo estadunidense, a questão das leis trabalhistas, da questão do salário. Então você tinha o americano médio, né? A sociedade, a classe média americana, muito bem sucedida, consumista. Então era isso que eles pretendiam, né? A exportação desse modelo, e esse modelo consumista muito associado à produção fordista, né? A produção em massa. Então veja, mesmo com a crise de 29, o modelo fordista ele continuava vigorando, continuava sendo o principal modo de produção desenvolvido dentro das indústrias, ok? Muito bem. Como eu falei ali, o estado de bem-estar social, dando essa garantia trabalhista e salarial, fazendo com que a sociedade estadunidense, então, tivesse ali o poder de compra, né, garantido ali, então, esse modo de vida se desenvolvendo em todos esses sentidos, apoiado principalmente na questão do consumismo, né? E como eu também já tinha comentado aqui com vocês, a questão da expansão das grandes empresas estadunidenses nesse período pós Segunda Guerra Mundial, que vai dar aos Estados Unidos esse poderio no setor econômico, né? E aí a gente pode citar ali várias das grandes empresas estadunidenses que se expandiram pelo mundo, como, por exemplo, a Ford, a General Motors, isso do setor automobilístico, né?
no setor petrolífero, a Exxon e a Mobil Oil, a International Business Machine, que é a IBM. Então, você já começa a perceber, por exemplo, também a questão das indústrias do setor mais tecnológico, do setor de informática, a General Electric, a Philip Morris e tantas outras aí que vão se expandir nesse período, tá? Nesses chamados anos dourados. Só que apesar de todo esse crescimento, apesar dos Estados Unidos ter um poderio militar, de estar trazendo para o seu lado um número muito grande de países aliados, apesar de toda a expansão das empresas multinacionais pelo mundo, né? A gente ainda vai perceber que, num determinado momento, os Estados Unidos eles vão enfrentar uma crise econômica, né? Uma crise dessa hegemonia, até porque, do outro lado, a União Soviética também queria conquistar essa hegemonia, né? A gente tinha falado isso agora há pouco. E muito dessa crise hegemônica, né, dos Estados Unidos tem a ver com essa disputa com a União Soviética, os gastos excessivos que os Estados Unidos vão ter com a Guerra Fria, né, nos investimentos em produção de armas, no investimento em pesquisas espaciais. Então, tudo isso, obviamente, vai gerar um momento difícil, né, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista das disputas políticas, né? A gente tem que lembrar também que esse modelo fordista ele estava chegando no seu limite. Para alguns setores industriais, esse modelo já não funcionava mais, né? Uma produção em massa, em larga escala, onde em qualquer momento onde você tivesse uma crise econômica, essa superprodução acabava se transformando num processo de falta de consumo. E isso, obviamente, não era bom. E dentro desse modelo fordista, ele vai entrar em crise aí por volta da década de 60, final da década de 60 e principalmente início da década de 70, que vai coincidir também com a crise do petróleo, do choque do petróleo, né? Nos anos de 73 e 79. Isso vai fazer com que as indústrias automobilísticas tenham grandes perdas, porque o preço do petróleo vai atingir patamares altíssimos. Isso vai afetar o preço dos combustíveis, no caso, por exemplo, da gasolina, e, consequentemente vai afetar também o preço dos automóveis e a venda desses automóveis, né? Então, o modelo fordista já muito saturado, crise do petróleo, colapso no padrão ouro-dólar, né? Os Estados Unidos, que lideravam aí esse controle da economia mundial, já começa a ter esse controle aí sendo questionado, inclusive, por alguns países europeus, como, por exemplo, a França, né? Desse controle econômico através do dólar, na questão da paridade ali do ouro e do dólar, né? E como consequências, então, a gente vai ter o aumento da inflação, por exemplo, né? O aumento do desemprego, e como eu já havia falado ali, a questão da crise do petróleo. Tudo isso vai contribuir para um momento de crise e de incertezas, né? Principalmente no setor político-militar, né? Na disputa lá da Guerra Fria com a União Soviética, mas também na questão econômica, né? Então, esse primeiro momento de crise hegemônica dos Estados Unidos na década de 70 vai ser importante para a gente ver como que o jogo geopolítico ele vai se reorganizar, principalmente nesse momento pós-década de 70. Tá legal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que as dúvidas que, porventura, vocês tenham, vocês podem assistir essa aula novamente, né? Pausem o vídeo, façam suas anotações, o que é muito importante. Tá legal? Espero vê-los em uma nova oportunidade. Um grande abraço e até logo. Tchau, tchau.